Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa primeira aula de história, no caso, mas é a primeira aula desse intensivo que eu estou gravando aqui e eu espero que durante todo o percurso que vocês vão estar acompanhando aí possa ser muito produtivo para vocês e que vocês possam entender o máximo todas as coisas que a gente está aqui para ensinar. Bom, eu, Gessé, vou ficar com a parte de ciências humanas. Aí tem a divisão com o outro pessoal, o Gabriel e a Clara, mas o que ficaria dentro das ciências humanas, no caso, que a gente vai estudar, que vocês vão estudar comigo? Ciências humanas são as matérias que tratam das coisas humanas, obviamente, como diz o nome. Mas o que seriam essas matérias? A história, a geografia, a filosofia e as ciências sociais, no caso, a sociologia. São as 4 matérias ali que a gente vai estar estudando dentro dessa área de ciências humanas, certo? A área de história, que é a que a gente vai estar estudando hoje, é importante que vocês entendam que todas essas 4 áreas vão estar intercaladas. Por exemplo, você pega as ciências naturais, que é a física, a química e a biologia, elas têm uma ligação, mas elas não estão totalmente e tão claro ligadas. Então você aprende algumas coisas que você não vai usar na outra. Aqui você vai aprender história, a história vai ajudar você a entender a sociologia, que vai te ajudar a entender a geografia e a filosofia. Tudo vai estar interligado porque se trata de seres humanos e às vezes vocês vão até confundir, parece que a gente está estudando uma coisa ou outra, porque é assim, as ciências humanas são muito interdisciplinares, são muito ligadas. A história, no caso, hoje eu quero passar para vocês algumas coisas básicas para vocês terem uma noção, e essa semana vai ser mais ou menos isso, criar essa noção em vocês do que é essa matéria e qual é as coisas que a gente vai abordar rapidamente durante esse intensivo, que a gente tem pouco tempo e que tem que ser o necessário para vocês, não adianta eu colocar muita informação. Bom, primeiro, o que seria a história? A história, de uma maneira bem básica, respondendo rapidamente assim, é uma pergunta muito complexa de responder. Na faculdade a gente faz um curso inteiro para entender isso. E a história, no caso, para vocês entenderem, é uma ciência que estuda o homem no decorrer do tempo. Então a história vai estudar o homem no decorrer do tempo, as ações do ser humano no decorrer do tempo. Então isso é importante vocês guardarem, porque é, em essência, o que a gente vai estar estudando. Então a gente, quando fala de história, está falando de estudar as ações humanas no decorrer do tempo. Tem gente que fala assim, é estudar o tempo. Não, o tempo é outra coisa, a gente estuda o homem no tempo. Então, esse é um fator importante para entender, em primeiro lugar, porque essa é a matéria que a gente vai estar estudando. Em segundo, qual a importância de conhecer a história? Muitas questões vão estar abordando subjetivamente isso. Então, qual a importância de conhecer a história? Existem várias respostas também, mas você pode dizer o seguinte, a história, primeiro, ela gera uma consciência de si, uma consciência social. Então, quando a gente conhece a história dos nossos familiares, a história do nosso povo, do nosso país, da nossa cidade, nós temos uma noção do lugar que nós vivemos, nós temos uma noção de pertencimento. Isso é um primeiro ponto. Uma segunda resposta muito comum e que eu gosto bastante é dizer a história, a gente estuda a história para não cometer os mesmos erros do passado. Então, a história ela nos faz perceber as variações, as ações e talvez algumas consequências que podem levar. Então a história, ela cria essa consciência na pessoa. Então, por isso é muito importante entender a história. E a história também gera uma mentalidade muito mais compreensiva, porque você entende que tudo, ou a maior parte das coisas, é fruto de um processo histórico. Então isso acontece porque ali aconteceu tal coisa, então sua mente fica muito mais completa no momento de compreender as coisas, tá? Como vai cair essa história na prova? Eu estou respondendo essas coisas básicas e vocês têm que ir guardando porque são pontos essenciais para a gente estudar todo o conteúdo que a gente vai estudar. Como cai a história na prova? A história basicamente cai em provas com uma maneira de contexto, ou seja, você tem que entender não exatamente, algumas questões vão ser de data, alguma coisa assim, mas se você compreende o contexto, mais ou menos nesse período as coisas eram assim, você consegue responder as perguntas. Por isso que eu digo, não tem como você estudar cada nome, cada processinho dentro da história.
a gente vai pegar uma coisa mais geral para compreender por quê. Porque é exatamente assim que cai nas questões. Eles não querem que você saiba o dia que Dom Pedro nasceu, mas eles querem que você saiba que o Dom Pedro, ele foi ali do período imperial do Brasil, entendeu? Então eles querem que você entenda o contexto da história para responder algumas perguntas. Algumas talvez caiam e a gente precisa decorar alguns pontos mais específicos, mas em geral o contexto é importante para responder as questões de história. E aí, qual que é a questão de hoje? Como eu disse, eu vou ser bem breve, mas eu quero que vocês decorem todas essas coisas. O que é a história, qual a importância, como que ela cai numa prova e a linha temporal em que essa história é dividida, tá? Ou seja, como a gente vai estudar essa história e como que ela se divide para vocês compreenderem melhor. Eu vou falar, não vou me aprofundar porque as nossas aulas vão ser se aprofundando nesses temas. Então a história, ela tem uma divisão que a gente costuma chamar de divisão eurocêntrica. Por que eurocêntrica? Porque a base estrutural dessa linha do tempo que a gente tem da história, que nós na escola estudamos, normalmente vemos nos livros, é eurocêntrica porque ela se baseia em eventos que aconteceram ali na Europa. Então, quando, por exemplo, a Revolução Francesa acontece, ela acontece na Europa. E isso já muda várias questões e para a nossa linha do tempo histórica, a Europa sempre foi o padrão de mudança. Então essa é a divisão. Não podemos ignorar que a África tem uma história, que a Ásia tem uma história, e alguns lugares separam a história de um jeito diferente, mas a gente que é aqui do Ocidente tem essa história eurocêntrica. Então esse é um termo muito importante. Eurocêntrica é que é centrada na Europa. Então, como que vai ser dividido? Cinco pontos diferentes dessa história que a gente vai abordar nas nossas aulas. Então, primeiro, a pré-história, que é a história que a gente menos tem informações, vamos dizer assim, que precisa muito da arqueologia, mas aí eu vou explicar em cada aula, como eu disse, senão aqui vai confundir muita cabeça. Pré-história, história antiga. Na história antiga a gente vai ver ali Roma, Grécia, e esses povos que a gente conhece, esses impérios grandes no nosso imaginativo, que a gente já tem um conhecimento, tá ali na antiguidade. Depois a gente vai ter o período medieval, que é ali onde muitos conhecem como Idade das Trevas, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Medieval, no período em que, por exemplo, o cristianismo se difundiu muito ali na Europa, surgiram os reinos, os feudos. Depois a gente tem a Idade Moderna, que é exatamente ali onde iluminismo, onde surge, por exemplo, as navegações que vêm para cá para o Brasil, e aí tem esse acesso dos europeus ao novo continente. E por último, a história contemporânea. Eu não falei datas, eu não falei nada disso, porque eu quero que vocês decorem a ordem primeiro, e aí nas aulas a gente vai colocando essa sequência. Eu vou deixar um link aí para vocês com um mapa dessa linha do tempo, mas é legal vocês anotarem. Então, pré-história, história antiga, história medieval, moderna e contemporânea, que é a história atual, esqueci de falar. Mas a contemporânea pega desde a Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, diversas revoluções até o dia de hoje. E também, nessa lista, a gente vai colocar a história do Brasil, que a gente vai estudar super rápido também, porque a gente tem pouco tempo. Mas, enfim, esses são os 5 períodos históricos que a gente vai estudar. Então, gente, essa é a aula de hoje. Passei pouquíssima coisa, mas é um geral para que vocês entendam. Então, o que é a história, qual que é a importância de conhecer essa história, como que ela vai cair na prova e a linha temporal que nós vamos estudar. É importante que vocês saibam todos esses pontos, não tem nada muito específico, não tem data até agora, nada disso, mas são coisas essenciais, vocês precisam saber disso porque isso cai nas provas, e na prova do ENAD é muito comum cair questões perguntando esses pontos, tá? Muito obrigado a vocês, a gente tem vídeo aqui quase todo dia, só de domingo não. Espero que vocês estudem, peguem esses vídeos, assistam, façam as atividades que a gente deixar, porque eu acredito que se vocês pegarem essas coisas que a gente passou para vocês estudarem, esses conteúdos, vocês vão conseguir passar nessa prova sim e vão conquistar o diploma.